As famosas canetinhas do momento, Monjaro, Ozempic, Wegovy, todo mundo conhece alguém que esteja usando uma dessas, se não for você nesse momento utilizando. E aí fica a dúvida, será que essas canetinhas realmente estão resolvendo, estão ajudando na perda de peso? Será que elas estão substituindo a cirurgia plástica? Quem usa elas pode fazer cirurgia plástica? Enfim, vem comigo que eu vou explicar tudo isso de maneira bem simples. Bom, antes de mais nada, meu nome é Hugo Leonardo, cirurgião plástico, especialista em contorno mamário e mamoplastias. Eu sempre falo para as minhas pacientes, medicação ajuda muito, mas segurança e resultado depende de um conjunto de ações e fatores para a gente chegar lá de maneira segura. Essas canetinhas substituem a cirurgia? E a resposta é não, com certeza. Elas ajudam na perda de peso, ajudam no controle do efeito sanfona, ajudam no controle da glicemia dos pacientes que necessitam. Mas quando você emagrece, vem junto o excesso de pele, a flacidez, a perda de contorno corporal, coisas que só se resolvem com cirurgia. Uma coisa importante de comentar aqui com vocês é que essas medicações elas retardam o esvaziamento gástrico. Significa que o alimento que você come fica mais tempo no seu estômago, dando uma saciedade por um tempo prolongado, antes de passar pelo trajeto ali do intestino. Só que isso tem um impacto na cirurgia e principalmente na anestesia. Se há esse retardo do esvaziamento gástrico, o paciente que é anestesiado, ele relaxa a musculatura e esse alimento reflui, ele pode vomitar. Ele pode ter aumento de náusea, broncoaspiração durante o procedimento cirúrgico. E isso não é legal. Por essa razão, a gente tem um protocolo de suspensão dessa medicação antes da cirurgia. A pausa depende muito da dosagem e da frequência do uso dessas canetinhas. De modo geral, a partir de 2 semanas já é possível a gente ter algum grau de segurança. Eu, particularmente, peço para as minhas pacientes terem um intervalo de pelo menos 3 semanas entre a última dose e a data da cirurgia. Mas eu avalio cada caso em específico, discuto eles com o meu anestesista e a gente sempre chega num consenso para trazer o máximo possível de segurança para os nossos pacientes. E aí um ponto que é importante discutir aqui, qual que é o momento de eventualmente não operar esse paciente? Bom, se o paciente ele não chegou na estabilidade do peso dele ainda, eu peço para ele dar uma segurada na onda, esperar um pouquinho mais, continue a perda de peso que ele está programando, que ele está projetando. Quando esse peso estiver estável, aí sim a gente realiza o procedimento. Motivo, se eu operar esse paciente e depois da cirurgia ele continuar em perda de peso, isso significa pra gente flacidez de pele depois da cirurgia. Uma flacidez que não vai ser corrigida, porque o ato cirúrgico já se passou. Então eu gosto de esperar que tenhamos toda a flacidez que esse paciente já teria e só assim eu vou lá, corrijo, tiro isso e melhoro o contorno corporal desse paciente. Quando que a cirurgia vai ser permitida? Bom, quando a gente une toda essa situação. Exames pré-operatórios adequados, o paciente já chegou numa estabilidade de peso, temos um intervalo adequado entre a última dose da medicação e a cirurgia, combinado com o anestesista, né, todos os processos para a gente avaliar o checklist de segurança para esse paciente. Enfim, quando a gente tem tudo isso junto, o paciente está apto para operar e a gente poder ter, assim, os melhores resultados. Então, respondendo, quem usa Monjaro, Ozempic, Wegovy ou similares, sim, pode fazer cirurgia plástica, desde que seja avaliado por um cirurgião que entenda do assunto, que tenha protocolos de condução nesse sentido. Medicação ajuda, mas quem conduz é a segurança. Se quiser entender o que é possível no seu caso, agende a sua avaliação. Se está gostando desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que está usando esse tipo de canetinha e me segue para mais conteúdo real e claro sobre cirurgia plástica.